há um professor de ciência da religião e padre, chamado Agenor Brighenti. Esse padre fez uma pesquisa sobre os últimos 20 anos da formação dos seminários. É uma tragédia, para dizer o mínimo. É uma tragédia. E essa tragédia, a igreja está pagando caro por ela. Porque a CNBB, ela perdeu o pé disso. Ela perdeu o pé. O Papa Francisco ainda era ciente disso. O problema do Papa Francisco foi que o Papa Francisco, ele era um Papa cristão, e a Igreja Católica não estava preparada para um Papa cristão. Esse é o problema. A Igreja Católica não estava preparada para um Papa cristão. Fazer o quê? E ela não entendeu o Papa, e ela não vai entender. Um dos melhores papas da história da Igreja. Teve 12 anos de papado, 12 anos de papado. Né? Se você tiver dúvida no que eu estou dizendo, eu tenho um filme para você saber quem era o Papa Francisco. Um cineasta alemão, que não é católico, inclusive, não é religioso, ele decidiu fazer um documentário sobre o Papa. O nome do documentário é Papa Francisco, um homem de palavra. Esse documentário está no YouTube. Perdão, está no Netflix, na Netflix. Esse documentário é precioso. Eu fiquei tão animado com ele, eu e uma amiga minha do Recife, que nós escrevemos um texto. Ela escreveu uma parte ou outra para explicar esse documentário. A gente publicou numa revista lá de São Paulo. Porque esse documentário, ele vai no ponto para dizer quem é o Papa Francisco. E, de fato, quem não entendeu o Papa é a igreja. Dois tipos de gente não entendeu o Papa. A Igreja Católica, parte dela, e a alta burguesia mundial, tipo Jeffrey Epstein. Precisa dizer quem é esse homem aqui? Não. Não vou dizer quem é esse senhor aqui. Ou Steve Bannon, por exemplo. Não vou dizer quem é esses dois senhores aqui. Tá certo? Não vou dizer quem é esses dois senhores aqui. Inclusive porque é impróprio para menores descrever esses homens, entendeu? Então, assim, esses homens odiavam o Papa Francisco. É um critério fundamental. Eu ficaria estranhamente assustado se esses homens elogiassem o Papa Francisco. Então, veja, a Igreja Católica não entendeu um dos melhores papas de toda a história da Igreja. Toda a história da Igreja. Então, veja, nesse sentido, o Papa Francisco ele está associado, não é, a esses temas da campanha da fraternidade, inclusive um deles que era, não é, a ecologia integral. Então, assim, esse anticomunismo, ele envenenou a Igreja. Ele, como um fungo, ele se espalhou na Igreja. Não é? E para mim, virou uma doença na Igreja, uma coisa assustadora, porque quando você luta contra algo que existe, você ainda está lutando, você ainda está no âmbito da verdade, tá certo? Você luta contra algo assim. Há um romance brilhante para você entender como a loucura se torna literariamente fundamental na vida de um ser humano, que é Don Quixote de La Mancha. Por exemplo, o Don Quixote, ele não aprende nunca, porque ele luta sempre com algo irreal. Então, assim, ele está diante de moinhos de vento reais e ele acha que são soldados que vão lutar contra ele, né? Então, veja, com uma pessoa dessa, você não tem como convencê-la. Inclusive, o próprio ajudante dele, o Sancho Panza, não consegue convencê-lo. Mas, mestre, tu não estás vendo, Sancho? Claro que ele não está vendo, entende? Então, assim, é uma coisa doentia, é uma coisa gravíssima, não é? E que se espalha na igreja. E que, obviamente, deságua quando vai discutir campanha da fraternidade.